Eu peço a paciência de Vossas Excelências para o item 4, é um certame muito grande da Prefeitura de Mogi das Cruzes, é o certame de resíduos sólidos, então eu vou ter que me aprofundar. Edital de concorrência 1 de 2020, cujo objetivo é a outorga de parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa para a prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos no município de Mogi das Cruzes. São muitas impugnações, eu vou fazer uma síntese. Lust, Consultoria e Assessoria Ireli insurgiu-se contra a defasagem do orçamento estimativo, que data de setembro de 2018, ausência de planilhas pormenorizadas, generalidade das garantias exigidas do poder público, aglutinação de capina, raspagem, lavagem, limpeza de boca de lobo. Insurge também contra o aumento de 30% nos requisitos habilitatórios para empresas reunidas em consórcio. Reclama que as ARTs devem ser acompanhadas pelas CATs e as empresas devem ser registradas no CREA. Também a atribuição de responsabilidade dos bens móveis e imóveis, a exigência de que os veículos sejam novos, reclama de subjetividade na aplicação de sanções e que a impugnação somente é aceita presencialmente. O empresário Luiz Gustavo de Arruda Camargo insurge-se, além dos pontos que já foram mencionados, que o item 22 do edital exige que o mesmo licitante, o licitante individual, constitua a sociedade de propósito específico, que não foi apresentada a arte para a padronização visual das máquinas e veículos. A Paulitec Construções Limitada insurgiu-se basicamente em relação ao momento que se conduz o certame. A pandemia determinou medidas de isolamento social que fazem dificultar a realização de vistorias, realização de obtenção de certidões, etc. A advogada Cássia de Carvalho Fernandes insurge-se sobre a discriminação dos valores estimados, reclama do fenômeno da aglutinação, reclama que o prazo para as certidões em que não conste o prazo de validade é aceito somente de 90 dias e não 180 dias. Ela também vem impugnar o fato de que o edital exige, item 17632A, a regularidade com o ICM, sendo que o tributo não é relacionado ao objeto. Os valores de capital social mínimo e de garantia de participação estão calculados sobre o valor total estimado e não sobre as estimativas de investimento. Não há layout dos ecopontos. Também reclama que não consta a composição gravimétrica dos resíduos. A prefeitura defendeu todos os pontos. Defendeu o meio, a roupagem jurídica selecionada, concessão administrativa, fundamentou o menor detalhamento da planilha na lógica própria das parcerias público-privadas, também falou que não há que se falar em aglutinação, defendeu a database do orçamento, reconheceu que faz necessárias adaptações ao procedimento em face da Covid, mas se propõe a realizá-las, esclarece que a previsão de que os veículos sejam 0 quilômetros serve ao propósito de igualar as licitantes. Recorre ao TC, a jurisprudência deste tribunal, TC 2258298918, para defender a validade tácita de 90 dias para certidões. Esclarece que o transporte de resíduos sólidos é fato gerador de ICM, é o que alega. Também afirma que não procede a afirmação de que deveria constar composição gravimétrica. Enfim, reconhece a necessidade de avançar. Ainda consta pareceres bem lançados de assessoria e do Ministério Público de Contas, do procurador Celso Matux Ferres Júnior,
Eu aviso ao secretário Dirceu de Meira que o artigo 54.1 da Política Nacional de Resíduos Sólidos foi alterado semana passada, senhor presidente, dando um fôlego para os municípios. Artigo 54, inciso 1. Os municípios conurbados em região metropolitana, Lei 14.026, que tem até agosto de 2021, portanto, talvez não seja necessário fazer de afogadilho uma licitação desse tamanho, né? Eu vou passar o voto que concentra-se em 6 grupos de impugnações. De início, eu já abordo a prejudicial, declaro completamente improcedente a impugnação dirigida contra o uso da parceria público-privada na modalidade concessão administrativa. Desnecessária digressão, a jurisprudência desse plenário aceita, desde que cumpridos os pressupostos da Lei 11.079, a 12.305, 11.445, 13.529, se for o caso. Passo ao primeiro grupo de impugnações, que reclama da composição do objeto. As aglutinações de atividades que deveriam ser licitadas separadamente nos termos do parágrafo 1º do artigo 23. É necessário, entretanto, excelências, ponderar que aqui o contexto é de grande complexidade por se tratar de uma delegação de serviço público por intermédio de uma parceria público-privada, distintos da ordinária prestação de serviços. Então não está vedada, e aponto, sublinho que não está vedada a reunião em consórcios, nem a subcontratação de investimentos. Então, quanto a esse ponto, eu não vejo a censura como procedente. 2 impugnações voltaram-se contra a inclusão de serviços de recolhimento, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos infectantes, grupos A e E, de resíduos de produtos e insumos farmacêuticos, de controle especial, bem como resíduos de construção civil. Também acredito que não merece prosperar, isso se insere no juízo de discricionariedade, inclusão, havendo inclusive inegáveis vantagens logísticas e técnicas na opção que foi adotada pela administração pública. Outra impugnação volta-se para os serviços de pavimentação, drenagem e manutenção de 4 quilômetros da estrada da Volta Fria. É acesso à estação de tratamento, que numa primeira análise escaparia ao rol de dispositivos do artigo 7º e 9º da Lei 12.305. Entretanto, eu vou adotar como razões de decidir nesse ponto o bem lançado parecer de assessoria técnica da especialidade de engenharia. Na contratação, há exigência de investimentos relacionados à destinação dos resíduos sólidos. Desse grupo, a exigência de pavimentação de 4 quilômetros, o termo de referência informa que se trata de via de acesso, que está em condições precárias e causa desgaste nos caminhões. E analisando, verificou-se que a via de terra, com poucas casas ao longo do trajeto, servindo, portanto, principalmente a função de entregar o objeto da prestação de serviço público à estação. Acho que não há problemas com isso. Outra impugnação volta-se contra o serviço de capina mecanizada, raspagem, guias e sarjetas, lavagem de vias urbanas, limpeza, podas e pinturas de meio fio. Esses serviços, no entanto, revelam-se apenas eventuais e acessórios, tanto em termos técnicos quanto econômicos, e, no entanto, as características tangenciam o artigo 7º, o artigo 9º da Lei 12.305. Então, vejo que podem ser aglutinados, reunidos, mas, entretanto, outra impugnação como decorrência desse entendimento se torna procedente. O número 5 da linha A e D do item 17.11 exige prova de aptidão operacional em capina mecanizada, raspagem, guia, sarjeta. Ora, se toleramos a aglutinação porque são acessórios esses serviços, sob esse mesmo argumento, não podem figurar ele como requisito de habilitação. Portanto, esse ponto deve ser excluído. Quanto ao ponto 2, é mais simples, quarentena e pandemia, a própria administração pública reconhece que são necessárias medidas corretivas para acomodar esses reclamos, então me leva a opinar pela procedência parcial. Quanto ao item 3, divulgação de estudos e projeções. São procedentes as impugnações dirigidas contra a ausência do demonstrativo pormenorizado de custos orçados para investimentos e obras
e contra a ausência de informações sobre a capacidade de orçamentos anuais. A alegação de que tal acervo documental consta dos autos do procedimento, ao contrário de melhorar a posição da administração, piora, porque a lei do PPP não dispensa que esses dados sejam pormenorizados, artigo 10º da Lei 11.079, e se constam somente dos autos do processo, há um risco relevante de assimetria de informação. Esses dados têm que ser trazidos a edital. Recorro ao parecer de assessoria técnica. Quanto ao ponto de número 4, a sociedade de propósito específico e a qualificação econômica. A exigência de que seja constituída a SPE visa resguardar o interesse do serviço público, introduzindo uma camada de abstrução jurídica a isolar demandas falimentares, civis, societárias, tributárias e trabalhistas das controladoras daquelas eventualmente formuladas em atenção ao próprio serviço público. Aliás, e ademais consta especificamente da lei. Então, mesmo a sociedade individual, mesmo a sociedade não reunida em consórcio, sim, precisa constituir sociedade de propósito específico. Também adoto a posição da senhora procuradora-chefe, que o enunciado de número 43 da súmula de jurisprudência limita o requisito habilitatório a 10% do valor dos investimentos, e não 50% do valor do primeiro ano. Mas sublinho que esse requisito é agravável no caso de consórcios, em que pode ser exigido até o patamar de 13%, ou seja, 30% a mais do que uma única empresa. Então, nesse ponto, é necessária a reforma. Recruto também decisão deste plenário para suportar tal conclusão. Quanto à qualificação técnica, a inserção de capina mecanizada no presente objeto, há outras impugnações também direcionadas quanto aos requisitos. Requisição de experiência anterior em serviço de remoção de transporte de lixo público urbano, remoção mecanizada de lixo disposto em vias públicas, etc. Nesse ponto, é procedente a representação, deverá ser retificado o item 17.11. Em relação à exigência de que a aptidão técnica profissional seja comprovada por atestado de responsabilidade técnica, acompanhado das respectivas CATs, vamos celebrar novamente o nosso enunciado de número 23 e farta jurisprudência desse tribunal, que deixa claro desnecessárias digressões contra esse ponto. É necessário alterar. Sobre a experiência anterior em implantação, operação, manutenção de unidade de tratamento e recuperação energética, em sendo, pelo que parece, uma alternativa de experiência anterior e não uma prova de experiência que obrigatoriamente deva ser realizada, considero que, ao menos nessa fase análise sumária, possa permanecer na cláusula impugnada sem prejuízo da aferição. Mas a administração poderá acerca da manutenção dessa exigência, posto que, de qualquer forma, o feito virá apreciação ordinária quando do seu potencial restritivo da licitação será objetivamente aferido. Isso é uma análise expedita de todos os pontos. Por fim, o último, senhor presidente, agradeço a paciência de vossas excelências. Prazos de certidões, irregularidade fiscal e penalidades contratuais. O tribunal vem acolhendo o prazo tácito de 90 dias. Quanto à afirmação de que não há qualquer incidência de ICM, demanda estudo cuja dilação probatória é incompatível com o rito sumário e excepcional do exame prévio de edital. Razão pelo qual não deixo de determinar que a cláusula seja retificada, mas eu chamo a atenção da administração que eu não vejo qualquer espaço no item 7.09 da lei do ISS. O item 7.09 da lista anexa da lei do ISS fala que varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação, destinação de final de lixo e qualquer outro resíduo é tributação exclusiva do ISS. Então, eu acho que a administração deve ponderar se vale a exigência da certidão negativa de ICMS. E, por fim, a redação das cláusulas sancionatórias
é de se lembrar que trata-se de serviço público concedido, assistindo à administração pública, as cláusulas exorbitantes, inclusive é impugnada, e com relação aos itens mencionados, não vejo como tenham desbordado do envelope normativo apropriado. É o que basta para eu propor pela procedência parcial das representações, nos termos do voto que foi adiantado a Vossas Excelências. Muito bem, está em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Passo